Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre Alzheimer, o bicho-papão da atualidade. E nesse tema, a partir desse tema, eu vou falar com vocês alguns comportamentos mentais que podem prevenir você dessa doença e outros comportamentos que são danosos que vão acabar desencadeando essa mesma doença. Aguarde daqui a pouquinho. Então, gente, Alzheimer é uma doença que quase todo mundo tem alguma informação a respeito, porque está todo mundo falando, todo mundo estudando, né? Meio científico muito em cima desse tema para descobrir novas possibilidades de tratá-la. E é realmente uma doença neurodegenerativa. E todo mundo sabe que a pessoa vai perdendo a memória aos poucos, até a perder a própria percepção dela mesma. E toda a autonomia também fica perdida. Então, ao longo do processo, ele é muito sofrido, não só para a pessoa, né, que tem a doença, mas como também para os familiares, para os cuidadores, que sofrem muito com essas perdas que são sistemáticas e acontecem mesmo durante todo esse processo, não é? Então, mas tem muitos fatores que contribuem para essa doença, muitos fatores, né? É uma doença multifatorial. Mas eu vou me deter aqui nas questões emocionais. E eu vou fazer referência aqui a uma pesquisa de um americano que chama George Verger, que fez uma pesquisa muito interessante e que deixou assim, o mundo científico de cabelo em pé. Porque ele acompanhou mais de 2.000 pessoas durante muitos anos e chegou a algumas conclusões muito significativas, muito importantes, que se você não conhece, eu quero então compartilhar com vocês sobre elas. O que ele percebeu? Alguma coisa no comportamento emocional que favorecia o desenvolvimento do Alzheimer nessas pessoas. Então, quais são os comportamentos que ele percebeu nessas pessoas que desenvolveram essa demência? São comportamento emocional conturbado, pessoas angustiadas, pessoas pessimistas, que estão sempre preocupadas com algumas coisas, muito críticas. Então, pessoas que não têm sossego na alma, né? Vamos dizer assim, não têm sossego na mente. Pessoas que têm tendência à depressão e também angustiadas, o medo fica rondando a vida delas, tudo que ela faz ela tem medo de não dar certo, pessoas pessimistas, né, que são inseguras, irritantes, né, elas se irritam, aliás, com muita facilidade, qualquer coisa as deixa nervosas e descompensadas. Aí você vai falar para mim assim, mas todo mundo sente isso. E realmente, todos nós, em algum momento, somos capazes de sentir todas essas coisas. Mas o que ele percebeu, que essas coisas que eu falei aqui agora, é como se fosse um estilo de vida. Isso é uma coisa permanente no comportamento, na personalidade dessas pessoas. Então são pessoas que não conseguem relaxar, que não conseguem ser otimistas, que não conseguem ficar de bem, que estão sempre vendo algum problema, alguma dificuldade, e às vezes elas não falam. São introvertidas, mas dentro da cabeça dela parece um codificador, né? Cheio de ideias, cheio de medos, cheio de angústias que às vezes elas nem compartilham. Essas pessoas, então, por volta de 80 anos, desencadearam a demência Alzheimer. E como é que é o outro grupo que não desencadeou Alzheimer? Como que eles se comportavam emocionalmente? Então, olha só. Há pessoas que enfrentavam os problemas rotineiros com mais assertividade e tinham mais capacidade administrativa, né, emocionalmente, não pessoas que tinham inteligência emocional melhor, com mais qualidade, com mais competência emocional, né, que foram menos impactadas com os problemas, com as perdas, com as dificuldades, né? Então elas tinham mais empatia, né? São pessoas que administravam melhor, né, as coisas, sem se desestruturar com tanta frequência. Eram mais otimistas e menos ansiosas, né? O ansioso fica sempre pensando no futuro de uma maneira negativa. Essas pessoas otimistas pensam no futuro, mas sempre achando que vai dar certo, que vai ser melhor, que vai conseguir. Então essas pessoas com essas características mais positivas e mais emocionalmente inteligentes não desencadearam Alzheimer. Passaram pelos 80 anos e não desencadearam a demência. Mas o que mais chamou a atenção, além disso, como se isso não fosse suficiente, foi que nesse grupo que não desencadeou a doença, tinha um subgrupo, né, que eu particularmente chamei de subgrupo especial. Essas pessoas continuaram, né, seu processo, um ganho cognitivo. Elas continuaram
de bem com a vida, continuaram aprendendo coisas, a continuar se concentrando. É que eu chamava, sabe aqueles velhinhos sábios que têm lá 80, 85 anos e que dão conselho, que não perderam a memória e que se lembram de coisas importantes, né, que estão inteirados mais ou menos com a realidade. Então, faz essas pessoas. Agora, quais são as características dessas pessoas? Né, que eu estou chamando aqui de sábios, né, que a própria pesquisa identificou dessa forma. 3 características básicas dessas pessoas, que são capacidade de liberar perdão. São pessoas que não se intoxicavam, né, com raiva, com ira, com angústia, com medo e com vingança, e não ficavam voltando, reeditando aquelas coisas ruins que foram, né, de injustiça, etc. Não se desagarraram, né, libertaram desse sentimento que é muito tóxico e muito terrível, não só para a vida emocional, mas também para a vida física. Já tem outros vídeos aqui que até que eu falo disso. Outra característica, altruísta. Pessoas que não são agarradas nas próprias coisas, não são egoístas. Claro que o altruísmo também tem limite. Você não vai arrancar sua roupa e ficar pelado para dar para o outro, né, gente? Vamos combinar. Mas, dentro de um bom senso, né, você pode compartilhar, pode cooperar, o seu tempo, a sua palavra, alguma coisa que você tenha. Então, esse altruísmo também era uma característica marcante nesse grupo especial. E a outra característica é gratidão, que está tão em voga, que a gente sabe também, já falei aqui em outros vídeos, que libera ocitocina, libera dopamina quando você tem um coração grato. Então isso também é muito importante. Então essas 3 características, né, que eu estou colocando para vocês aqui, que eu chamo pessoalmente de alimento invisível para o cérebro, né, e que mantiveram o cérebro em condições favoráveis, tá? E as pessoas chegaram nessa idade sem a demência. Então, eu pessoalmente achei essa pesquisa fantástica, né, e muito assim, libertadora, porque aponta algumas coisas importantes para nós que estamos antes, né, vivendo uma vida antes dos 80, já possamos repensar a nossa conduta emocional, nossos padrões, para evitar, né, uma doença mais para frente. Então, o que acontece? A partir de 1998, os neurocientistas descobriram que todos os dias nós liberamos neurônios novos. Porque existe nas células tronco, na medula espinhal, os neuroblastos, que são os novos neurônios. Agora, a capacidade de fabricar, né, vamos supor, esses neurônios novos depende de quê? Da qualidade da vida emocional. Então, quanto mais administrar sua vida emocional, você vai ter também uma saúde física melhor e o ganho cognitivo cada vez melhor. Uma coisa relacionada com a outra. Nós somos um sistema, corpo, mente e espírito, né? Como eu tenho colocado aqui. E vemos isso de uma forma holística, de uma forma geral, né? De uma forma inteira, na sua complexidade toda, né? Então, o comportamento emocional ao longo da vida influencia na saúde neurológica. Foi a conclusão que eu cheguei e os cientistas também chegaram. Então, cuidar das emoções, administrar bem as emoções, ter inteligência emocional, você vai estar, pelo menos, investindo bem na sua vida, né, de mais idade, evitando essas doenças degenerativas. E como essa gestalt, né, se fecha no corpo, mente e espírito, né, é bom investir nessas 3 áreas. Não vou falar aqui com muita propriedade das questões físicas, etc., porque eu não sou mestre nem nutricionista. Mas quero chamar a atenção para vocês aqui para algumas coisas que são muito interessantes. A alimentação saudável. Nós precisamos ter alimentação saudável, né? Então, frutas, peixes, verduras e com menos açúcar, cafeína e álcool. Por quê? Porque isso melhora o quadro da sua instabilidade emocional. O nosso cérebro precisa de nutrientes que são encontrados nos alimentos para a formação de novos neurônios, né, e a liberação deles. Então, se você tem uma alimentação muito pobre de vitaminas, né, de nutrientes, você vai ter uma vida cerebral, uma memória também enfraquecida. Então, as pessoas parecem assim, que se esquecem disso, da importância da alimentação saudável. Quanto mais elementos crus, né, você ingerir, etc., é melhor. E eu quero chamar a atenção aqui principalmente para as nozes, né? A homeopatia tem uma máxima que é semelhante cura semelhante. Então, se for observar a noz com aquela casca, você observa que ela parece um cérebro. É muito parecido com o nosso cérebro. E ela é das coisas que você pode consumir, né, claro, com moderação, para poder desenvolver melhor o seu cérebro. E outras coisas você vai poder também ver na internet, você vê com um nutricionista, com o seu médico, mas é preciso, né, ficar atento para isso. Uma outra coisa importante também, que é a diversidade e a moderação. Claro,
né? Você deve ter diversidade na forma de alimentar e também ter uma moderação. Além disso, ainda quero lembrar vocês a importância do sono. Nós precisamos de ter uma quantidade de sonos com qualidade todos os dias. Isso para a nossa vida cerebral, nossa vida neurológica é muito importante. E também a hidratação. Gente, nós precisamos de hidratar o nosso corpo até para o cérebro também funcionar melhor. Né? Porque o cérebro não funcionando bem, ele não libera os neurotransmissores que são convenientes e isso altera seu comportamento emocional. Mais para frente eu vou até fazer um vídeo só sobre hidratação e comportamento emocional, mas eu não quero fazer referência agora, nesse momento. Outra coisa também importante é o sol, que a gente sabe, né, que é a vitamina D, que é importante, então, na medida do possível, vai, né, tomando sol também. Bom, isso com relação à questão física. E na sua mente? Como é que você pode, então, exercitar a sua mente para não ter Alzheimer? Primeiro, com exercícios mentais. Né? Hoje nós sabemos que tem muitos exercícios mentais. Você pode fazer uma palavra cruzada, sair da rotina, fazer coisas diferentes com a mão esquerda, né, com o pé esquerdo, né, se você for fazer tudo com a direita, né, preferencialmente. Enfim, tem vários jogos, várias coisas, você pode procurar na internet também, que você vai ver que vão estimular outras áreas do seu cérebro, né, e fazer novas sinapses, um novo movimento, com novidade que vai te levar ao aprendizado. Então, a sair da mesmice. Então, você tem várias formas, né, de conseguir isso. E além do autoconhecimento, né, procura um profissional se você estiver muito estressado, se estiver não está dando conta, né, procura os florais, por exemplo, até óleos essenciais também podem ser um coadjuvante, meditação. Tem várias formas de você poder se cuidar, se preservar. Quer cuidar das pessoas? Ok, muito bem, ser altruísta, mas cuidado para não descuidar de você mesmo. Porque senão você cuida dos outros e descuida de você e depois não vai dar nada certo, esse negócio não vai dar certo. E o Cícero Coimbra tem uma frase que eu acho muito interessante, que é uma outra referência também para esses estudos. Ele diz que a felicidade rejuvenesce o cérebro. Olha que coisa linda essa frase. A felicidade rejuvenesce o cérebro. Né? E a Bíblia já diz que o coração alegre formoseia o rosto. Gente, a bateria do telefone acabou. E aí eu tive que dar um pique na gravação. Mas vou continuar aqui para terminar esse vídeo. Como eu estava dizendo para vocês, o coração alegre formoseia o rosto. E isso é verdade. As pessoas que são mais felizes, mais leves, mais tranquilas, elas têm uma vibração diferente e têm mais saúde emocional, né? E com certeza também saúde neurológica. Então, cuidar das emoções realmente é muito importante. E o alimento invisível para as emoções são realmente essa tranquilidade, esse bem-estar. E também, como eu já falei do corpo, e estou falando aqui dos padrões mentais, fechando essa gestalt, a questão espiritual também é muito importante. Né? Você escolhe aquilo que para você tem mais valor, tem mais significado, e experimente poder contar com o sobrenatural na sua vida, porque isso vai fazer toda a diferença e vai te dar muito mais condições também de ter uma vida mais saudável. Isso também já é mostrado em várias pesquisas que você pode ter na internet e comprovar, né, isso que eu estou te falando. Agora, lembrando também, gente, que ciências humanas não são ciências exatas, né? Então, a gente não pode encaixar as coisas assim matematicamente. Então, isso aqui são pesquisas, são tendências, observação, né? E as coisas a gente vai vendo de acordo assim, com a dinâmica que é própria do ser humano. Mas eu creio que essa pesquisa é muito importante, muito significativa e nos promove, né, a possibilidade de fazer reflexões para mudar os nossos padrões e evitar essas doenças. Agora, tem uma coisa muito interessante, que aí eu estou falando a partir da minha visão clínica. Eu não sou pesquisadora, não sou neurocientista, mas uma coisa que eu tenho observado na escuta das pessoas, tanto com Alzheimer quanto de cuidadores, é que pessoas que tiveram alguma vivência muito significativa, muito dolorosa, muito sofrida, não conseguiram se desagarrar dela, tem mais propensão a desenvolver o Alzheimer como uma tentativa assim, desesperada e inconsciente de esquecer desse sofrimento. Então, isso é uma visão pessoal, né? Não tem nenhuma pesquisa que comprove, mas é uma coisa que eu observo na minha clínica, na minha escuta. Então, são pessoas que também têm essa tendência, né, de não elaborar essas questões e o cérebro encontra esse recurso, né, vamos dizer assim, para esquecer e evitar esse sofrimento, ok? Então, espero que esse vídeo tenha sido edificante para a sua vida. Então, dá o seu like,
faça inscrição, faça comentários, compartilhe, né? Porque vai ser muito bom saber o que você pensou e o que você aprendeu com esse vídeo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.